gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu resolvi mostrar para vocês quais foram os livros que eu separei para fazer doação. Eu normalmente levo esses livros na biblioteca municipal e eles gostam bastante. Eu sei que esses livros vão ganhar uma casa nova e que vários leitores vão se interessar por eles também, então eu espero que eles consigam ser abertos e consigam ser lidos mais do que se eles ficassem aqui na minha estante, porque são livros que ou eu já li e acabei não curtindo muito, ou eu acabei abandonando por algum motivo e não tenho mais interesse em ler, ou que eles estão aqui há muitos anos na estante, que eu acabei perdendo o interesse também em fazer a leitura. Então eu resolvi passar esses livros pra frente e mostrar aqui pra vocês quais foram esses livros. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e também de me seguir nas redes sociais. Os meus links vão estar aqui embaixo. E se vocês quiserem comprar alguma coisa na Amazon, pode usar o meu link aqui de associado, que isso ajuda bastante aqui o canal, né, a sustentar o canal. E não muda nada pra vocês, assim, no valor, acaba só me ajudando com um pouquinho de comissão. Então, quando vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, não precisa ser somente livros, pode usar aqui o meu link de associado. O primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é o Infanto Juvenil, que eu fiquei apaixonada pela edição, mas foi um livro que não foi 5 estrelas pra mim, foi um livro que acabou deixando um pouco a desejar, apesar da história ser bem interessante. Eu cheguei a comentar com vocês aqui em algum momento, que foi A Polícia Secreta para Crimes Mágicos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vou deixar aqui embaixo a resenha que eu fiz desse livro no Instagram para vocês conferirem. Mas, apesar de ter gostado da história, o final acabou sendo um final aberto e isso me deixou um pouquinho, assim, meio chateada. Mas, enfim, foi um livro infanto-juvenil interessante, mas, como eu falei, não foi um favorito e é um livro que eu não pretendo reler. Então, eu acho que alguém, assim, mais novo, eu acho que vai curtir muito essa trama, essa história. É um livro de fantasia, envolvido ali com histórias de lendas que a gente já conhece. Enfim, é um livro brasileiro. Foi publicado em parceria ali com a Amazon, a Pipoca e Nanquim e a Omelete, então eu acho bem interessante, essa edição tá belíssima, ele é capa dura e por dentro também ele tá muito bonito, então eu acho que vai agradar outros leitores, talvez leitores mais jovens, do que ele ficar aqui simplesmente na estante por ser uma edição bonita e não ser um livro que eu favoritei, né? Então eu acho que eu prefiro passar pra frente para que outros leitores jovens consigam encontrar essa história e quem sabe aí não se torne favorito de alguém também. Agora, 2 livros que eu não li, mas que eu acabei perdendo o interesse, não me matem, porque eu sei que um deles é o favorito de muita gente, que é Por Lugares Incríveis. Eu comprei esse livro na época do hype, antes de sair a adaptação, que eu também não assisti, mas eu achei que muita gente gosta. Antes de sair a adaptação, eu acabei comprando porque tava todo mundo comentando, mas eu sei que é um livro um pouco mais triste, com uma temática um pouco mais pesada, e acabou que na época eu não quis ler e acabei perdendo o interesse na leitura, perdendo o interesse em conhecer essa história, justamente por já ter visto muito spoiler na rede social, porque fez um boom, né, principalmente depois da adaptação, o pessoal compartilhando cenas e tal, então assim, eu acabei perdendo o interesse pela história, e ele ficou aqui durante alguns anos. Eu já tentei colocar ele na TBR algumas vezes, mas a leitura não flui, então eu resolvi passar pra frente, mas como eu falei, eu sei que muita gente ama esse livro e eu espero que ele encontre aí, essa minha edição, encontre outros leitores que também se tornem apaixonados por essa história, mas não vai ser o meu caso agora, porque ele ficou parado aqui um tempão e acredito que eu não vou ler tão cedo, e se um dia eu quiser ler eu acabo pegando em e-book mesmo, mas eu não sei se eu ainda vou ter essa vontade. Outro livro que eu comprei ficou na estante, parado vários anos, que eu não sei direito nem do que se trata. Eu comprei alguma Bienal, porque tava bem barato no stand da Intrínseca, e acabou ficando e eu não vou ler, que é Fãs do Impossível. Fãs do Impossível. Esse livro aqui, eu não faço ideia do que se trata, eu lembro que ele tava super barato em alguma Bienal do livro, no stand mesmo da Intrínseca, naquelas edições que eles vendem por 10, 12 reais. E aí eu acabei pegando, porque eu vi que tava fazendo um burburinho ali na Bienal, né? Eu tinha visto já algum burburinho ali nas redes sociais, nada muito assim, hypado, mas eu já tinha visto algumas coisas sobre ele, um pessoal falando que é bem legal, mas acabou que ficou aqui na estante, eu não me interessei em ler a história e faz anos que tá aqui e tá na hora de passar pra frente, porque se eu não li até agora, eu não vou ler daqui pra frente, então assim, tá na hora de encontrar um novo lar mesmo. E agora uma duologia que eu li o primeiro, eu acho que é uma duologia, na verdade, não sei nem se foi lançado mais livro depois, mas eu li o primeiro, eu gostei, eu cheguei a comentar aqui com vocês no canal também sobre ele, mas eu gostei, foi um livro 3 estrelas, mas não foi um livro surpreendente,
Não foi um livro que eu acho que teria que ter continuação, até por isso eu não li a continuação. Eu comprei tem um tempo, eu devorei o primeiro, assim, foi uma leitura super rápida, mas como eu falei, não foi um livro favorito. Eu acho que para um público mais jovem funcione melhor, tipo assim, para um público de uns 17 anos, talvez, 17, 18, nessa faixa aí de idade, até no máximo, sei lá, 20 anos, eu acho que funciona melhor do que funcionou pra mim agora com 27, entendeu? Que é Um de Nós Está Mentindo. Eu gosto muito de livros de investigação, de livros que são pautados, né, nesse suspense, de tentar descobrir o que aconteceu com alguém. E esse livro, ele realmente ele tem essa pegada, mas é uma parte mais de suspense, mais jovem, como eu falei. É uma leitura rápida, me prendeu, eu gostei dos personagens. Mas assim, gente, não foi uma leitura surpreendente e perto de outros suspenses que eu venho lendo, com uma temática um pouco mais adulta, com cenas mais pesadas. Eu tenho gostado mais desse tipo de leitura com investigações mais complexas, vamos dizer. Ou até mesmo com uma pegada até mais jovem, como é o caso de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu gostei muito e favoritei essa história. Ele tem essa pegada mais jovem, né, com adolescentes ali no enredo e desenvolvendo crimes, só que eu acho que ele foi, assim, mais interessante a parte da investigação, né, do suspense do que esse livro. Para quem não conhece, são 5 adolescentes que ficam presos ali na detenção da escola e até o final do dia um deles é encontrado morto e as pessoas estão desconfiadas desses 4. E esses 4 acabam se unindo para tentar descobrir o que aconteceu naquele dia, porque os seus segredos estão sendo revelados e a pessoa que faleceu, ela era uma pessoa, assim, que era bem polêmica ali no colégio, né? Ela desvendava segredos e contava para as pessoas através de redes sociais, de blogs e tal. Então, eles precisam entender, porque agora os segredos deles vão ser revelados, né? As pessoas descobrem que os próximos posts do cara seriam sobre essas 4 pessoas. E aí eles se tornam, tipo assim, suspeitos desse crime e a gente vai tentar desvendar junto com eles o que aconteceu. E eles vão se metendo ali em enrascadas. Como eu falei, os segredos vão sendo revelados, a gente vai conhecendo um pouco mais os personagens. É uma leitura que prende, mas não se tornou uma favorita, então eu acho que eu vou passar pra frente. Junto com o segundo, porque eu não acho que esse primeiro tinha que ter uma continuação, eu acho que ele funcionou muito bem como um livro solo, sabe? E esse segundo é Um de Nós é o Próximo, que eu não fiz a leitura, talvez até seja melhor que o primeiro, não sei, mas eu acabei não ficando interessada o suficiente para fazer a leitura do segundo, entendeu? Esse primeiro livro fechou um arco ali, eu achei interessante, foi uma história assim rápida, uma história envolvente, mesmo não sendo favorita. Eu assisti a série depois, eu achei meio fraquinha a série, mas também só assisti a primeira temporada, eles mudaram muita coisa. Mas é isso, é uma história mais, assim, mais jovem também, e para quem gosta, para quem quer começar no assunto, né, de suspenses, dessa parte de investigação, eu acho que é uma boa pedida, mas apesar de eu gostar também de livros jovens e de suspense, eu tenho lido mais pesados, mas eu li também, como, por exemplo, o Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu comentei, e ele foi um favorito, eu acho que me prendeu mais, eu achei a trama muito mais complexa do que realmente parecia, sabe? E aí esse daqui é mais tranquilo, entre aspas, né? Mas é interessante, é uma boa leitura, assim. 2 livros que eu vou passar pra frente pra poder pegar uma outra edição são Emma e Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Não sei quando eu vou trocar essas edições, essa edição aqui é da Editora Príncipes, e apesar de eu gostar bastante das edições da Editora Príncipe, eles têm um preço muito acessível. Eu acho que pra quem quer conhecer clássicos, né, porque eu acho que eles lançam bastante clássicos, eu até tenho alguns deles também, daqui dessa editora, já recomendei várias edições aqui pra vocês, é uma edição em conta, e ela é bem bonitinha, ela é caprichada pelo valor que eles vendem. Eu acho que eu não gostei muito da relação com a Jane Austen através das edições da Príncipes. Eu não sei se, como eu falei, eu não sei se foi a edição realmente, ou se, sei lá, acabei não me dando muito bem com a escrita da autora, acabou não me prendendo muito, ou talvez seja algum problema com a parte de tradução que eu acabei não curtindo muito, entendeu? Não que eu seja entendida de traduções, que eu seja entendida de Jane Austen, não, longe disso, gente, passando longe mesmo. Mas vai ser uma tentativa que eu quero fazer com uma outra edição, uma outra tradução, talvez algum livro que eu sei que tenha complementos, falando sobre a vida da autora, sobre o momento que estava a vida dela e a sociedade, na época em que ela escreveu aquele livro. Eu acho que essas coisas adicionais vão me agregar muito e podem fazer com que eu mude de ideia em relação aos livros dela, porque acabaram não se tornando favoritos. Eu sei que
muita gente ama Jane Austen e eu super respeito isso. Eu sei que ela é uma grande autora que influenciou diversos autores aí que a gente conhece hoje em dia, tá? Mas acabou que por essa edição eu acabei não curtindo muito. Como eu falei, talvez uma edição mais completinha, com coisas adicionais, para eu entender um pouco melhor sobre o momento, a vida dela e outros textos dela, talvez eu acabe curtindo mais do que a experiência que eu tive com essas edições aqui. Porque assim, gente, muda o tradutor, muda o tipo que as pessoas vão montar o texto, vão montar a edição. Tem edições que são bem completas, tem edições que dão uma enxugada ali no texto, entendeu? Então, assim, pode ser uma coisa mais de edição e tradução do que a minha relação com a escrita da autora mesmo, entendeu? Então, por isso que eu quero tentar em outras edições e não com essas aqui. Mas pode ser que pra você essas edições funcionem, não só pelo preço sem conta, mas também porque você acha que a tradução tá legal e que você acabou se dando bem com a autora através desses livros aqui, que são ótimos também, mas que, não sei, pra mim eu acho que eu vou tentar ler Jane Austen numa edição um pouco mais completa, em outro tipo de edição, ou talvez até outros livros dela, sem ser os que eu tinha aqui, né? Mas é isso. Tô passando pra frente por conta de edição mesmo. Um livro que eu fiquei bem dividida de dar embora ou não, mais por conta da edição, a edição entra de novo, mais por conta da edição ser bonita do que pela história em si, que foi uma história que eu abandonei, que foi A Garota da Casa ao Lado. Esse livro aqui é um livro da Dark Side, então a gente sabe que as edições da Dark Side são incríveis. E eu fiquei realmente, assim, meio triste de passar pra frente, de não ter gostado dessa história. Foi uma história que mexeu muito comigo, ela vai tratar sobre abuso infantil. E aí eu acabei ficando muito incomodada durante a leitura, tava fazendo mais mal do que bem, então resolvi parar e aí abandonar e deixar e ler outra coisa, porque realmente tava me deixando triste, eu não tava com vontade de ler. E por conta disso eu não vejo sentido em manter esse livro na estante, apesar de eu amar as edições da Dark Side. Eu tenho selecionado bem os livros que eu quero manter na minha estante. Por falta de espaço, eu não tenho como aumentar a minha estante. Então eu sei que se eu quiser comprar histórias novas, eu preciso passar pra frente outras histórias que não foram favoritas pra mim, mas que podem ser favoritas de outras pessoas. Então esse é um desses livros, apesar de amar a edição. É um livro que não me fez muito bem, que me incomodou muito, e aí eu resolvi também passar pra frente, mesmo essa edição sendo assim, gente, maravilhosa, incrível. Eu amo as edições da Dark, inclusive. Um livro também que tá aqui na minha estante tem muitos anos, gente, muitos anos mesmo, e eu acho que se eu quisesse ler eu já teria lido, entendeu? Que é Nossa Música. Eu vi muita gente já falando sobre esse livro, né, nas redes sociais, na época que ele foi lançado, depois ele sumiu, nunca mais vi ninguém falando sobre ele. Eu confesso que eu já tentei ler uma ou duas vezes, e a história não fluiu pra mim, eu não consegui passar ali do começo, e talvez se eu tentasse de novo, até poderia ir dessa vez, né? Mas eu prefiro assim, gente, eu tentei 2 vezes, não consegui fazer a leitura, ele tá aqui há muitos anos parado, então não vejo sentido em manter ele na estante por mais tempo, sendo que quando eu for escolher minha próxima leitura, ele nunca vai ser a primeira opção, assim, dos que eu tenho não lidos, entendeu? Ele não me chama atenção o suficiente, talvez até por ter tentado ler em outro momento e não ter conseguido, ele não me chama atenção pra eu pegar de novo pra ler, então é injusto eu deixar ele aqui parado, sendo que ele pode encontrar um outro lar, um outro lugar, outro leitor que goste dele, que desfrute dessa história, então eu resolvi também passar ele pra frente. 2 livros que eu li há muito tempo e não tenho interesse em reler. São 2 livros do James Patterson, para quem não conhece. Ele é um autor de livros de investigação criminal, estilo Harlan Coben, sabe? Que tem diversos livros, tem séries com o mesmo detetive, enfim. Eu tenho outros livros dele, eles até estão aqui. Inclusive, esses eu deixei porque são histórias que eu gostei bastante, que é daquele clube de mulheres que ele tem. E uma outra série dele também eu deixei aqui porque eu tenho interesse em ler. Esses 2 que eu vou dar embora, eu já li. E são livros que eu não favoritei, são livros que eu achei, assim, mais ou menos. E aí eu resolvi passar pra frente, porque são livros que eu não tenho vontade de reler. Que são Eu, Alex Cross e O Dia da Caça. Esses 2 livros eu lembro que eu comprei de uma pessoa aqui do meu antigo trabalho, que ela tava vendendo alguns livros também. E eu comprei os 2, eu li, eu achei interessante, mas como eu falei, não se tornaram favoritos e aí eu não tenho vontade de reler. Eu prefiro ficar com os outros livros dele que se destacaram pra mim. O Clube das Mulheres eu acho bem interessante, até preciso terminar de ler essa série, que são 9.
Eu tenho do quarto pra frente, porque os 3 primeiros é bem difícil achar uma edição física, então eu tenho do quarto pra frente. Mas são livros que me chamaram a atenção e que eu tenho gostado de ler. E são super rápidos. E esses daqui também, apesar de serem rápidos, enfim, eu preferi ficar com os que eu realmente gostei e passar esses 2 que eu não tenho vontade de reler pra frente, pra outra pessoa conhecer também um pouquinho de livros de investigação. Mais um livro que eu tô dando embora por conta da edição, que é Anjo Caído, Daniel Silva. Esse daqui eu tô dando embora porque eu acabei encontrando uma edição de sebo em inglês, e como eu tenho tentado me forçar a ler mais inglês, para ter mais contato com a língua mesmo e treinar, eu decidi ficar só com a edição em inglês, porque eu sei que se um dia, quando eu for pegar pra ler, eu vou querer pegar em português, porque a preguiça fala mais alto, né, gente? Eu, por exemplo, eu leio de forma mais devagar em inglês, então se eu tenho uma edição em português, eu vou preferir o português, porque eu acabo o livro mais rápido em português, não é mesmo? Mas como eu quero me forçar a ler inglês, eu até fiquei um tempo com as 2 edições, mas eu acho que tá na hora de ficar só com a inglês e ler. A de inglês, ela tá aqui por cima também, mas é uma edição pocket, aquela edição mais simples que eles lançavam em inglês, que é pequenininha assim. Mas apesar disso, eu tenho vontade ainda de reler. Daniel Silva também faz livros de assassinato, mistério, suspense, investigação, esse tipo de livro. São livros que vocês notaram que eu gosto muito. Então, eu quero ler, mas eu vou ler na outra edição também. Então, eu resolvi passar pra frente pra me forçar pra ler inglês mesmo. E o último livro dessa lista de livros que eu vou doar é Mulherzinhas, nessa edição também da Editora Príncipe. Esse daqui eu li. Não se tornou um favorito a história mesmo, apesar de ser uma história que é super leve de ler, assim, de acompanhar, né? Narra a história de uma família, a gente vai saber o dia a dia dessa família, a relação deles, mas é basicamente isso. Então, não sei, não teve um ponto que me marcou a ponto desse livro ficar na estante. Foi uma leitura gostosa, mas foi isso, assim. Não foi um favorito também. Eu sei que eu preciso assistir até a adaptação dessa história. Talvez eu goste mais, talvez funcione melhor pra mim como um filme do que como um livro funcionou, né? Não sei se foi questão, mais uma vez, de edição, de tradução, mas é uma história que, como eu disse, ela não teve um grande tchan na minha vida, assim, sabe? Se eu tivesse lido talvez até um pouco mais nova, eu acho que teria me marcado mais, porque ele é um livro bem leve, com personagens que são adolescentes / crianças, então eu acho que se eu tivesse lido mais jovem, essa coisa de primeiro amor, esse tipo de coisa, né, de relação entre irmãs e crianças e toda a responsabilidade, então talvez se eu tivesse lido há uns 10 anos atrás eu teria gostado um pouco mais do que eu gostei hoje, mas eu sei também que é um favorito de muita gente, e é uma história boa, mas não teve um grande marco assim na minha vida pra eu manter ela assim na minha estante. E é isso, gente. Então esses são os livros que vão encontrar um novo lar. Como eu falei, não quer dizer que são livros ruins, apenas que são livros que não funcionaram 100% pra mim, que não se tornaram favoritos, e aí eu preciso realmente abrir espaço, eu não tenho mais onde colocar, não tenho mais onde aumentar a minha coleção, né, comprar outra estante, enfim, eu não tenho mais possibilidade de fazer isso. Então, quando eu compro livro novo, eu sempre tento tirar a mesma quantidade de livros, ou mais, que no caso foi mais dessa vez, ou mais, para poder passar para frente e abrir espaço para outras histórias e também para que outras pessoas conheçam os livros que eu tenho e que eu posso proporcionar para que outras pessoas também conheçam. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo e até mais!